Muito bem, bom dia a todos. Hoje é uma manhã inspiradora, hoje é dia de churrasco para alguns, churrascaria para outros, macarrão na casa da mãe. Hoje é dia dos pais, dia de estarmos em família. E é bom falar de paternidade, né? E eu vou falar de uma parábola, e eu não vou falar só para os pais, vou falar para toda a igreja. Mas eu acho tão bonito quando Jesus foi falar a respeito da alegria quando um pecador volta para casa, quando ele foi falar a respeito da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Ele, dentro das parábolas que ele falou, ele também sugeriu a parábola do filho pródigo, que fala a respeito do coração desse pai. E temos bons pais, temos pais presentes, temos pais que amam seus filhos, temos pais que querem o bem dos seus filhos. O pai não é aquela figura que só trabalha, que nunca está presente, que não participa da educação dos filhos. Não. Graças a Deus temos bons pais, pais que seguem um padrão bíblico, que vivem a palavra de Deus. Então eu quero dizer assim para todos os pais aqui presentes, um feliz Dia dos Pais, e que o seu coração possa estar no mesmo compasso que o coração do Pai Celestial, para que você possa ser o melhor pai possível, o melhor pai do mundo para o seu filho. É tudo uma jornada, é uma longa caminhada, mas é uma caminhada que nós podemos aprender e crescer para ser melhores pais. Cada filho é um filho, cada filho tem o seu jeito, e cada filho precisa de um jeito do seu pai, e nós precisamos da graça, da sabedoria de Deus. E eu gostaria que todos os pais que estiverem aqui presentes, eu sou pai de 2 filhos, se levantassem. Eu gostaria de orar por você. Gostaria que a igreja desse uma salva de palmas também para os nossos pais. Vamos orar então? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela alegria de ser pai, pela bênção que é, Senhor Deus, ser pai. E nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a vida de cada pai presente aqui. Que o Senhor possa ajudá-los, ó Pai, na sua jornada. Que o Senhor possa dar graças a eles, força. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-los, ó Deus, a cada dia, no dia a dia com os seus filhos. Que eles possam ser a expressão do teu amor na vida dos filhos. Que os filhos, ao olharem para os seus pais, possam enxergar um pouquinho do Senhor, ó Deus. Possa perceber quem é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. E Jesus, quando ele contou essa parábola paterna, não só do filho pródigo, mas do pai amoroso, Jesus ele contou essa parábola junto com mais 2 parábolas. Mas antes eu gostaria de começar com a motivação de Jesus. Por que Jesus contou 3 parábolas em seguida? O que chamou a atenção de Jesus? O que inspirou Jesus a falar essas 3 parábolas? E o texto de Lucas 15, 1 e 2 diz assim, ó: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. É muito, muito bacana, né? Todos os publicanos e pecadores. Quer dizer, Jesus devia ter muita gente perto dele lá. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Olha, esse homem aí, ele fica cercado de pecadores em volta dele. Ele atrai pecadores, ele é um imã de pecadores, de cobradores de impostos, gente de má fama. O que esse pessoal fica atrás de Jesus?
E isso vai lá, mexe com o coração de Jesus, e Jesus se sente impelido, ele se sente inspirado em contar as 3 parábolas. E as 3 parábolas são a da ovelha perdida, a da moeda perdida e a do filho pródigo. Sendo que nas 3 tem 3 coisas em comum. Nas 3 parábolas aparecem 3 situações em comum. A primeira situação é alguém perder alguma coisa ou alguém. Então o pastor perdeu uma ovelha, uma pobre viúva perdeu uma moeda, e o pai perdeu o seu filho, ou os 2 filhos, aí a gente vê na nossa leitura, e aí a gente pode ver 100 ovelhas para uma perdida, uma moeda para 10 moedas, e 2 filhos para um pai, ou um filho para um pai. É isso que a gente vai discutir daqui a pouco. Vai aumentando a escala, ou vai diminuindo, sei lá. Mas de 100 para 1, 10 para 1, 2 para o pai. E aí, a outra coisa em comum, além essa de perder alguma coisa importante, ou alguém importante, é o valor que o dono, que o proprietário dá a esse bem. Então, de 100 ovelhas, perdeu uma, só tinha uma. Eu tenho 100, perdi uma, tanto faz. Não. Ele foi lá e foi atrás daquela ovelha. Ele imputou valor, ele atribuiu valor àquela ovelha. A viúva tinha 10 moedas, perdeu uma, e ela fez uma festa quando achou aquela moeda. E o pai, em relação aos seus 2 filhos, o valor que ele deu aos seus filhos. E a terceira situação que é comum nas 3 parábolas é a comemoração, a festa. Tem festa. Quando achou a ovelha, fez festa. Quando achou a moeda perdida, teve festa. Quando achou o filho perdido, teve festa. A alegria do pai em receber de volta. Então são esses 3 pontos em comum. E agora, como não vamos poder ler as 3 parábolas, a gente vai começar então a nossa leitura da parábola do filho pródigo. E a parábola começa assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Eu quero voltar um pouco, porque eu gostaria de imaginar, eu gosto do exercício da imaginação, dos desenhos que a gente pode criar na nossa mente, das imagens. E eu gostaria de imaginar uma bela casa. Provavelmente esse pai era um pai abastado, ele tinha animais, ele tinha empregados. Então era uma casa de campo, uma casa gostosa, uma casa aconchegante. Imagine que era uma casa quentinha nos dias frios e uma casa refrescante num dia de calor. Um lugar onde os filhos conheciam cada canto, onde eles cresceram naquela casa. Um lar que transmitia paz, onde eles pudessem ficar à vontade. A casa é o lugar que você pode ficar mais à vontade, você pode ficar de chinelão, com camisa de político, você pode ficar à vontade dentro da sua casa, com o cabelo desgrenhado. E eles estavam bem, estava tudo bem lá, mas de repente, uma tragédia, um sepultamento, uma morte não física, literal, mas uma morte no coração. Pai, eu quero a minha parte da herança. Em outras palavras, o filho disse que o pai dele morreu para ele. Eu quero a herança, você só recebe depois que morre, né? E o filho declarou a morte do seu pai. Me dê a herança. O Senhor morreu para mim. Eu sei o que fazer da minha vida. Eu não preciso mais do Senhor. Só deu o que é meu por direito. Primeira coisa, o filho matou o pai no coração. Nesse sentido, o filho ficou perdido já dentro de casa. E para alguém romper com os pais, em outras palavras, não precisa sair de casa. Para alguém romper com o trabalho, você não precisa sair do emprego.
Para você romper com o cônjuge, você não precisa se divorciar. Basta você matar dentro do seu coração. E o filho mais novo matou o pai dentro do coração. Por isso que a Bíblia é muito sábia quando diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração é aquele que vai primeiro. E nós seguimos o nosso coração, por isso que a Bíblia fala para guardar. Agostinho falava o seguinte, que o meu peso é o meu coração. Em outras palavras, ele está falando assim, para onde o meu coração me levar, é para lá que eu vou. Por isso que a gente tem que guardar. Porque o coração, ele faz os seus caminhos. E se a gente não cuidar dele, não preservar ele, ele vai levar a gente para caminhos maus. Porque o nosso coração, ele é mau. E a insatisfação daquele filho que tinha tudo, aquele desejo por algo infinito, que nem ele sabe o que é, levou ele para longe da casa do pai. Depois dessa distância do coração, veio a distância física. Não muito tempo depois, quer dizer, o pai estava morto no coração, me dê as minhas coisas. Ele ainda estava em casa, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E agora permita mais uma ilustração, criar mais uma imagem. Eu fico imaginando o dia que ele foi colhendo tudo e colocando tudo na bolsa, tudo na sua mochila, fazendo uma mochila das coisas que na verdade veio tudo do pai. Nada ali veio dele mesmo. Me dê a minha parte. O pai estava vivo e ele encheu a sua mochila com as coisas do pai. E nessa de pegar as coisas, ele pegou um porta-retrato. Mas na verdade não era um porta-retrato. Era um espelho. Ele imaginou que era um porta-retrato. E quando ele olhou aquele porta-retrato, ele viu uma imagem não perfeita, mas ele viu algo que era parecido com o pai. E o pai não era algo que ele queria ver naquele instante. Era um espelho. E ele tinha visto uma imagem não perfeita do rosto do pai. E ele virou o rosto. Não era bem aquilo que ele queria ver naquele momento, porque o pai tinha morrido no coração dele, e ele pegou aquele porta-retrato, e sem que se percebesse, ele jogou na mochila do qual ele levou para a viagem. E lá ele saiu, como diz o texto, para desperdiçar tudo, e vivendo de maneira irresponsável. Gastando tudo aquilo que ele tinha recebido do pai, que não era de fato dele. Ele viveu de uma maneira dissoluta é que se dissolve, desregrada, que é sem regra, desarranjado, um gastador. Esse gastador é que dá a mesma ideia de filho pródigo. Pródigo é aquele que desperdiça, que gasta tudo. E isso vem sempre de uma insatisfação. Parece que o pecado, ele sempre nasce da insatisfação. O diabo, quando era um anjo, não estava satisfeito com o que tinha. Adão e Eva não estavam satisfeitos com o que tinha no jardim. Foi colocado algo a mais para eles. E assim nasceu a insatisfação, o desejo de querer algo mais, no caso de querer ser igual a Deus. E parece que essa semente da insatisfação, ela sempre aparece.
mesmo quando nós temos tudo na casa do Pai. E depois de gastar tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A terrível realidade onde você pensa que tem tudo, mas na verdade você já não tem mais nada. Onde você pensa que tem controle de tudo, mas já não tem o controle de nada. O pecado, ele causa essa cegueira, ele leva à ruína. O porco era considerado um animal impuro para um judeu. Você está no meio dos porcos, comer as mesmas coisas que os porcos comem. Isso é o pior que se pode falar em termos de contaminação para um judeu. Era o lugar onde ele não deveria pisar nunca. E era onde ele foi parar. Esse distanciamento da presença da casa do Pai levou ele para lugares assim tão distantes, onde ele não conseguia enxergar onde ele pisava, onde ele estava. Era difícil ele sair do meio dali, como se fosse uma foto, sabe? Você sai de si e olha a situação que você chegou. Olha essa foto aqui. Aonde você foi parar? Aonde você foi parar? Olha o que o pecado levou você a fazer. Olha o que o seu pecado levou você. Para onde? Onde você está? O que você está se alimentando? Olha o que você tem. O que você está comendo? Olha para isso. Olha a sua roupa, olha as suas condições. Você está passando fome. Você está sujeito ao frio, ao calor. Olha a sua roupa. Cadê a sua capa para te proteger? Cadê a sandália dos seus pés? Olha os seus cabelos, olha as suas unhas. Cadê seus familiares? Cadê os seus amigos? E o pecado vai destruindo, vai colocando na lama, vai deixando pior, vai estragando. Porque foi para longe da presença do Pai. E às vezes você não percebe, está lá, no meio dos porcos, não percebe. Não consegue cair a ficha. Não entra na sua cabeça que a sua situação está ruim, simplesmente pelo fato que você se distanciou do Pai, que você foi para longe da presença dEle, que você virou autônomo, independente, achando que a vida é melhor sem Ele, dono da sua própria consciência. E aí, voltando para a minha ilustração, ele procurando alguma coisa no desespero de comer, ele foi até a sua bolsa e ele achou o porta-retrato, mas não é um porta-retrato, é um espelho. E aí quando ele olha para aquele porta-retrato, que é um espelho, vou falar espelho então, ele toma um susto, porque ele esperava que ia encontrar o rosto do Pai, mas o que ele encontra ali é uma caricatura, é uma imagem distorcida, é uma imagem suja, cheia de lama. E ele fala: cadê o meu pai que estava aqui? Eu tinha certeza que era o porta-retrato do meu pai, que mostraria a face do meu pai, mas o que eu vejo aqui é somente um borrão. E ele vai lá e coloca de volta. E diz o texto assim:
Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Caindo em si. O pecado, ele tira a gente de si. Se você acha que uma vida com Deus, quem fala de Deus, quem crê em Deus, são pessoas alienadas, saiba que é exatamente o oposto. Quem está longe de Deus é que está alienado. Nós precisamos de Deus para viver a nossa vida. Toda autonomia, toda independência é diabólica. Eu não preciso de ninguém, eu tenho a minha própria lei. Uma vida longe do Pai é insensatez, é viver fora de si. É o peixe tentar viver fora da água. É impossível. Nós precisamos de Deus para viver a nossa vida, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Precisamos de Cristo em nossa vida. Eu tenho 40 anos, sou pai de 2 filhos e digo para vocês que eu preciso do meu Pai. Eu preciso do meu Deus, eu dependo dele. Para que eu possa assim de alguma maneira crescer, para que eu possa de alguma maneira viver a vida do jeito que ele tem para mim. Por isso que Cristo, ele veio trazer vida e vida e abundância, porque sem Cristo a nossa vida não é nada. Estamos todos perdidos, comendo a comida dos porcos, distante da casa do Pai. Deus, quando sonhou as nossas vidas, o projeto dele é uma família, é um relacionamento. Ele veio para trazer essa paternidade para nós e nós sermos os seus filhos. E para nós estarmos na sua presença e na sua casa, diante dele, adorando e o servindo. Essa é a razão da nossa existência, glorificar o nosso Deus. E longe dele é comer a comida dos porcos. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. O pecado gera o orgulho. Me dá aquilo que é o meu direito. Me dê a minha parte. Gera altivez. Já o arrependimento, ele gera humilhação, ele gera quebrantamento. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Tudo isso, simplesmente, porque ele caiu em si. Ele olhou o seu estado, viu quem ele era e falou: eu estou longe demais, eu preciso voltar. Será que meu pai me aceita? Será que meu pai me aceita como um dos seus empregados? E assim como o coração é o primeiro a partir, o coração é o primeiro a voltar. Se tem alguém longe da família de vocês, se tem algum parente longe, um amigo seu longe de Deus, a primeira coisa que você tem que orar é falar assim: Senhor, toca no coração dele, para que ele caia em si. Porque a verdade, às vezes as pessoas já carregam, elas já ouviram a verdade, já ouviram a palavra de Deus, elas já sabem a respeito da casa do Pai, já sabem que é um lugar de aconchego e de paz, mas o que falta às vezes às pessoas é elas caírem em si, elas terem noção de onde o pecado levou elas. E só a ação do Espírito Santo, para agir no nosso interior, para a gente poder abrir os nossos olhos como foram abertos de Paulo, e falar assim: meu Deus, aonde eu fui parar? O que eu estou fazendo? Minha roupa está toda suja de lama. E aí começa a jornada de volta para casa. Nessa jornada de voltar para casa, é impossível, às vezes, nós não levarmos as marcas
da onde a gente pisou de volta. Havia marcas nele por todo o corpo. Cadê a sua capa, como eu havia falado, sua sandália, tudo? Muita coisa havia se perdido. E o pecado, ele sempre traz as suas consequências. E vem uma das partes mais bonitas da parábola. Estando ainda longe, seu pai o viu. Seu pai avistou ele lá de longe, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. E quando a gente vê essa cena, que eu imagino que seja uma cena tão linda, eu quero que você pense que aquele pai, todo com uma roupa elegante, o pai, um senhor, ele levanta as suas vestes para poder correr em direção aos seus filhos. E ele abraça aquele filho, e ele aperta aquele filho, e não importa que aquele filho de certa forma está sujo, ele recebe aquele filho do jeito que aquele filho é, e ele aperta e ele beija aquele filho. E o filho vai logo se expressando, vai falando, o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai parece que nem o ouviu. O pai fala direto aos seus servos, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloque o anel é um anel de família, está trazendo o filho de volta, e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matam-no, vamos fazer uma festa e comemorar. O pai, ele restaura, ele começa a restaurar imediatamente a dignidade do seu filho, porque a alegria do pai é ver o filho arrependido e ele de volta ao lar. O pai tem alegria em dispensar perdão, em oferecer perdão. Nós temos tanta dificuldade em perdoar uns aos outros, quando nós somos ofendidos, mas aquele pai não, ele teve a alegria de abraçar o seu filho, e de beijá-lo no rosto, e de aceitá-lo de volta em sua casa, e falar: você é o meu filho, receba o anel da família, vamos fazer uma festa para você, vamos matar um animal que estava sendo guardado para uma ocasião especial, porque um pecador que se arrepende é uma ocasião especial, é um dia de festa e de celebração. Vamos trazer a sua dignidade de volta. O filho, ele sabia que não podia reivindicar mais nada, porque ele já tinha reivindicado tudo na sua saída. Me dê aquilo que é meu por direito. Então, cada detalhe, o anel, as sandálias, as melhores roupas, ele sabia que nada era dele. Ele sabia que tudo aqui era fruto do coração gracioso do pai, porque ele já tinha desperdiçado tudo que havia pedido para o pai. Era tudo a graça do pai, era a graça do pai, uma graça restauradora. Ele não era digno, ele não merecia. Para alguns judeus, alguns comentários que eu li, disse que a parábola deveria ter terminado quando o filho estava no meio dos porcos. Por causa da sua desobediência, não deveria ter ocorrido perdão. Mas a parábola se estendeu até o pai receber de volta. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. As três parábolas, elas se encontram aqui. Lá na parábola da moeda diz assim: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Em Ezequiel 33, 11 diz assim: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. A expectativa de Jesus ali, naquela história ao lado dos fariseus, era de que algum pecador se arrependesse, de que alguém ouvisse as palavras de Jesus e entregasse a sua vida para a salvação,
mas aqueles fariseus que eram orgulhosos da sua religião, e de obedecerem à lei, e falarem, nós estamos certos, de vez de estar junto com Jesus, numa expectativa de que alguém se arrependesse, eles o criticavam. E é por isso que a parábola se estende mais um pouquinho, para a história do irmão mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho, apesar de estar na mesma casa, não sabia o que se passava com seu pai. Ele estava lá, mas não estava. Ele ouviu o barulho da música e nem sabia o que estava acontecendo. Ele estava alheio à alegria do pai. O seu coração estava distante daquilo que acontecia no coração do pai. Ele estava na casa, desfrutava dos bens da casa, estava vivendo lá, mas não estava na presença do pai. Ele achava que ele trabalhava muito, que fazia aquilo que era certo, que era justo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu, venha. Insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo. É mentira, o pai tinha servos, o pai tratava ele como filho. Ao teu serviço e nunca desobedecia às tuas ordens, era legalista, achava que merecia e que fazia o certo, era igual o outro irmão quando pediu tudo, era outro que estava perdido dentro da sua própria casa, mas tu nunca me deste nada, nem um cabrito para festejar com os meus filhos. Mentira, ele tem acesso a todos os animais, ele podia festejar quando quisesse. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo, eu mereço, novamente a altivez, o direito, a insatisfação, dando brecha novamente para o pecado. Eu mereço e o Senhor não me dá nada, nunca me deste um cabrito, o Senhor não tem gratidão por mim. E aí vem a fala do pai, a mais reconciliadora de todos. Mas antes disso, mas quando volta para casa esse seu filho, ele não fala, meu irmão, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Aí disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu, você tem acesso a tudo. Aí vem uma parábola, uma fala que eu acho tão linda, porque ele fala assim, ó, mas nós, não era eu que tinha que me alegrar com o meu filho, era nós três, mas nós tínhamos que comemorar, nós três. Quando a gente rompe com o pai, a gente rompe com o próximo. Se você tem problema com o próximo, pode ser porque você está com um problema sério com o seu pai. E o pai fala, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão, não é só o meu filho, ele também é o seu irmão. Ele estava morto e voltou à vida, e isso é motivo de festa. Ele estava perdido e foi achado. A gente sabe que o filho mais novo foi restaurado, ele foi para casa arrependido. Esse mais velho aqui, gente, a gente não sabe de nada. A parábola termina em aberto. Ele estava mais perdido que tudo lá dentro da casa dele. O filho mais novo, eu fico imaginando o tempo passando, e o filho mais novo, ele acha de novo, o que mesmo, gente? O espelho. Só que ele está todo assim, penteado, está bonito, está com as unhas feitas, o cabelo cortado, a barba bem feita. Aí ele vai lá e fala assim, ué, cadê a imagem feia que estava aqui? A imagem do meu pai parece que ela voltou.
Aí ele, ô pai, pai. Aí o pai vem. Tem uma coisa esquisita com esse porta-retrato. Aí o pai fala assim, filho, isso não é um porta-retrato, filho. Sabe o que é isso aí? Um espelho. Nossa, pai, pensei que era você. Não, filho. É que quando você está comigo, quando você desfruta da minha presença, você fica mais parecido comigo. É só isso. Porque na casa, a gente sabe onde nosso pai está. Se ele está na sala, a gente conhece o bater dos chinelos. Quando nosso pai canta no chuveiro, a gente sabe que é ele que está cantando. A gente reconhece a sua presença na casa, que ele está próximo, que ele está perto. A gente reconhece seu ensino. A gente reconhece quando ele está falando com a gente. A gente conhece seu olhar, e com o olhar nós identificamos o que o nosso pai quer dizer. Então, se você quer ficar parecido com o seu pai, a imagem perfeita é só na volta de Jesus, como disse o Daniel. Mas se você quer essa caminhada, essa jornada de ficar parecido com ele, é a jornada de voltar para casa. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus, contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, de Deus tentei fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Eu sentia sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar em seus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância. Vou cantar que não há distância que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é a solução, pois deixou as suas ovelhas pra vir te procurar e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar em seus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. Quero ser a voz que ouvi
e vou cantar que não há distância que te possa afastar, Senhor. Quero me entregar em seus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância e vou cantar que não há distância, Ele vai te alcançar. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor entregou o seu Filho para que a gente pudesse, Senhor Deus, se achegar à tua presença novamente, estarmos na tua presença. O homem se perdeu e Jesus é o nosso caminho de volta, é a nossa jornada de volta, é o centro da nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, de ouvir a tua palavra, que possamos estar sempre na tua casa, na tua presença, que possamos celebrar, ó Deus, junto contigo, ó Deus, a alegria de alguém que se arrepende, que possamos ter o teu coração de pronto a perdoar e de festejar com aqueles que se arrependem, que o Senhor possa encher os nossos corações de alegria e de contentamento, para que a gente não precise querer sair da tua casa. No nome poderoso de Jesus. Amém.